Libra, cuidado com o apego ao passado, porque isso dificulta você encontrar esse caminho aberto de realizar seus sonhos e o seu sucesso. Olá, querido Libriano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegou o seu momento, chegou a sua leitura diante dessa nossa série Astródia e os Signos. Esse momento que eu compartilho com você uma clarificação e direcionamento para você encontrar facilidade de realizar as suas intenções ao se permitir ouvir o que essa lua está trabalhando no seu inconsciente, nas suas águas e assim facilitar o teu processo de escolhas e escolhas com mais sabedoria ouvindo todo esse movimento do nosso inconsciente. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza dos saberes matriarcais para te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, na tua travessia de se realizar, ao se permitir ouvir exatamente o que essa lua está trabalhando no seu inconsciente. Então, querido Libriano, para esse seu momento de vida, a Astródia revela aqui na mesa que você está com uma energia de criação, você está com a energia de manifestação, de empreender, de ir em busca de realizar algo que você deseja. Os caminhos estão abertos, você está criativo, você está conseguindo perceber e se harmonizar com esse processo de você tanto ouvir o seu lado mais lúdico da vida, quanto também essa capacidade de trazer para o concreto aquilo que você sonha, você conseguir manifestar. Isso é muito de uma pessoa que está conectado com esse lugar, tanto do aprendiz, do lugar daquele mago, quanto também daquele lugar de você conseguir ir em busca de realizar por uma veia da felicidade, de ser feliz, a alegria sendo a sua principal mola de impulso para poder realizar aquilo que você deseja. Você está ocupando, você está se sintonizando, a lua está trabalhando isso no seu inconsciente, mas a astródia revela que é preciso você também trabalhar de uma forma mais conduzida pelo seu emocional, então trabalhar o silenciar da mente, o silenciar do lado racional para decidir os próximos passos. É necessário fazer, é recomendado por Astródia, a prática da meditação para você, nesse lugar de meditar, você conseguir silenciar a mente e ouvir o seu próprio coração, compreender mais a respeito de aspectos de memórias guardadas nas suas próprias águas, porque existe uma energia que está dificultando, que pode dificultar você de bem aproveitar toda essa energia que você está sendo trabalhado agora de criar, de abrir novos caminhos, de empreender, de fazer algo que você deseja, que é exatamente a condição do apego ao passado. Então, é necessário, nesse silenciar da mente, identificar exatamente a que você está se apegando. Qual é o medo que está vibrando dentro de você quando você pensa nessa possibilidade de um caminho aberto para você realizar seus sonhos? Cabe esse exame de qual é o maior medo de você realizar isso que você deseja e ter sucesso. Você tem medo de quê? Medo de perder o quê? Medo de perder quem? É nisso que você tem que meditar para você fazer esse trabalho interno de se libertar dessa trava, dessa prisão chamada medo, que está bloqueando você de se lançar, de bem aproveitar essa energia que está vibrando na sua pessoa, na sua própria natureza libriana. É encontrar, inclusive, esse ponto de ser justo com a sua própria história, de ser justo com esse seu momento, de também merecer crescer. É medo do merecimento, do crescimento, o que está pairando nesse aspecto do apego. Porque o desafio que se apresenta para você, diante dessa energia que você está conectado, que o seu inconsciente está conectado, a lua revela que o desafio é você estar entre uma dualidade, entre querer trabalhar e querer se divertir, entre fazer um bom trabalho
e também se colocar nesse lugar de aprender com leveza, de aprender para exatamente fazer da melhor maneira possível esse momento que você está vivenciando. Então, existe um desafio de você ter que amadurecer e buscar essa responsabilidade de querer fazer um novo ciclo, querer abrir um novo caminho, ao empreender em algo. Entretanto, existem questões da mentalidade, na forma como você pensa a respeito da vida, dessa vitória de implementar um novo projeto, uma nova ideia, diante de você ter medo da instabilidade, diante de você ter, por outras palavras, ter apego à estabilidade. E quem empreende, ele precisa lidar com essa vulnerabilidade. Quem busca criar precisa lidar com a vulnerabilidade. Então, existe algo da tua mentalidade nesse aspecto de ser uma pessoa vitoriosa, mas ainda repreendido, existe uma repreensão interna de você precisar se sentir seguro. E isso também tem alguma raiz, cabe você examinar esse medo de se sentir só na hora de estar lutando nesse novo projeto, nessa nova ideia que você está querendo implementar. E diante de você ter que desapegar de algo do passado, desapegar de uma versão sua do passado, o quanto que fica uma sensação, um pensamento de eu fracassei naquele ciclo, eu me enganei naquele ciclo. Mudar a perspectiva como você encara tudo isso, que está seu desafio nesse momento. Você está com muita energia positiva de caminhos abertos. Você está com caminhos abertos para poder abrir um novo ciclo e ciclo de prosperidade. Mas existe uma condição interna que precisa ser trabalhado nesse aspecto de você se sentir disponível para o futuro, disponível para esse crescimento, parar de olhar para o passado e buscar essa referência no passado e olhar para frente. Se sentir que mesmo que as outras pessoas não tenham, por exemplo, uma confiança de que vem dar certo esse empreendimento, esse novo projeto, essa nova ideia, o importante, o valioso é você se sentir seguro por você estar conectado com a verdade do seu coração, de você estar buscando aprender, se capacitar para você fazer um bom trabalho. Então, é sair dessa dúvida interna, se é o momento ou não, como eu faço, se isso é para mim, eu mereço esse momento, eu mereço vivenciar essa felicidade, esse sucesso, essa alegria diante de criar, de empreender, de abrir algo novo para poder ter mais prosperidade. É, esse tom que está pairando para você superar nesses próximos 7 dias. E o direcionamento que se apresenta para você é um direcionamento para você se colocar agora diante dessa escolha de empreender, de criar, de fazer algo novo para você, você planejar. E esse planejamento, ele exige calma, ele exige um exame de si mesmo a respeito da sua expressão no mundo, de para onde cabe você, onde que me cabe, qual é o meu lugar, qual é a verdade que, independente do cenário, eu venho lutar por ela com satisfação, com perseverança, com uma energia de alegria. É esse pensamento, esse tipo de posicionamento, no sentido do planejar, que você precisa fazer para se sentir completo. Esse impulso de querer abrir algo novo, de fazer um novo empreendimento, de buscar essa novidade, está em função de você estar encerrando um ciclo kármico. Então, se deixe ser conduzido, né? Seja diante de um posicionamento de você buscar essa completude interna, finalizando esse ciclo kármico, se coloque, a Astródia revela para você se colocar como um aprendiz.
renove suas capacidades para você se valorizar diante desse cenário que você está empreendendo, dentro desse movimento que você está querendo. Isso cabe em diversas áreas da sua vida, seja no relacionamento, seja no lado profissional, é se capacitar para você ter um recurso a mais para poder fazer esse movimento de criação. Ao mesmo tempo, você se sinta mais valorizado e, consequentemente, você se sinta com mais capacidade, com mais habilidade e receber também a oportunidade de crescimento, a oportunidade financeira de fazer esse movimento com intensidade, com verdade, com esse impulso de eu abrir um novo ciclo para minha vida, por honra, por mérito, por merecimento, por escolha minha. E, ao mesmo tempo que isso é o impulso da sua verdade, fazendo esse trabalho interno de desapegar do passado, de deixar no passado o que é do passado, de você ter se lançar diante desse movimento de você empreender, reaprender a respeito do que é estabilidade, a respeito de estar se sentindo só na hora de lutar pela sua própria verdade. São questões internas da nossa própria mentalidade que você, libriano, está sendo chamado para poder trabalhar, lapidar na sua própria natureza, para se encontrar com um novo ciclo de vitória para você. E se você quer mais orientações para poder vivenciar esse seu momento, eu quero te convidar a continuar dentro dos nossos círculos terapêuticos e participar também da nossa outra série chamada Mene o Diário. Nessa série, eu compartilho com você a energia da semana, os saberes lunares e te entrego semanalmente um diário lunar para que você possa acompanhar exatamente o que essa lua está tecendo, qual é a energia que a lua está tecendo aquele dia, para você conseguir fazer uma correlação diariamente com a sua própria intenção e assim potencializar o seu processo de realização. Eu te aguardo do lado de cá também. Um beijo e até o próximo vídeo.